continuidade ao trabalho que vocês fizeram, não foi? Da vivência que vocês fizeram com a montagem da maquete. Então hoje nós vamos começar uma outra etapa do trabalho, uma outra parte do projeto. Meninas, são muitas. Nós estamos recebendo aqui agora o Rafael. Eles são do Museu de Artes e Ofícios e eles vieram aqui para poder fazer uma aula de museu com vocês. Trabalhar uma aula de museu. O que é isso? Uma preparação para visitar o museu, não é, Rafael? Né? Eu vou passar a palavra para eles darem continuidade. Vamos lá. Obrigado, Virginia. Pessoal, bom dia. Bom dia. Muito obrigado por receber a gente aqui na escola de vocês. A gente fica feliz de vir aqui, tá bom? Que aula de museu? Né? Que projeto que é esse? Que aula que é essa? A ideia é a gente conhecer um pouquinho do museu que vocês vão visitar antes de vocês irem lá, né? Conhecer um pouquinho mais sobre o Museu de Artes e Ofícios. Quem que já foi lá no Museu de Artes e Ofícios? Todo mundo. Muito já foi. Mais ou menos a metade já foi. Pessoal, atenção, vamos voltar aqui, ó. Museu de Artes e Ofícios, a gente vai falar um pouquinho sobre o prédio onde ficam as peças, né, do museu e sobre os objetos que estão lá dentro também, tá bom? A gente até trouxe aqui também, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês uma caixa aqui. O que será que tem dentro dessa caixa aqui? O que vocês acham que tem dentro dessa caixa? Biscoito? Presente de bala? Pessoal, pode falar o que é? Aqui dentro, pessoal, silêncio, por favor. Atenção. Dentro dessa caixa, pessoal, tem objetos, peças originais do acervo do Museu de Artes e Ofícios, que eu trouxe para mostrar para vocês, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho sobre elas lá mais pro final, ok? Então, a gente vai começar falando sobre o prédio que vocês vão visitar. Quem já foi lembra, né? Que prédio é esse onde fica o Museu de Artes e Ofícios? Fica onde? Praça da Estação. Isso, fica na Praça da Estação. Esse prédio ele existe desde 1922. Então, o museu ele só tem uns 12 anos. Então, antes de ser um museu, o que vocês acham que era esse prédio? Uma casa? Tinha uma escola. Isso! Era uma estação de trem, né? Onde fica exposto as peças, lá a parte do lugar onde ficam expostas as peças, antes era uma plataforma mesmo, de embarque, desembarque, né, dos passageiros do trem, né? Estação Central do Brasil. Rafael, você colocou uma imagem aqui, isso aqui dá para soltar o vídeo, Rafael? Sim. Esse vídeo aqui, pessoal, é um trechinho de uma minissérie. Pode soltar. Você solta. Finalmente estávamos lá, desembarcados na vida moderna. Belo Horizonte foi a nossa América, a grande metrópole, o mundo a descobrir, o mundo a conquistar. Pelo menos os nossos olhos adolescentes enxergavam assim. Nós nos sentíamos tão grandes e tão pequenos, andando naquelas ruas que cheiravam a jasmim e a gás lacrimogêneo. Pessoal, isso aí é um trechinho de uma minissérie que passou, eu acho que em 95, antes de vocês nascerem. O nome da minissérie era Filme Furacão. Então é um trechinho que mostra um pessoal, os jovens, né, saindo do interior
aí, e vindo, desembarcando aqui em Belo Horizonte, na estação central. Aquele lugar onde eles vêm andando, assim, aquele corredor ali, é onde fica a exposição do prédio A do Museu de Artes e Ofícios, tá bom? Então é uma coisa que acontecia sempre, né? O pessoal saindo do interior para tentar uma vida melhor, tentar conseguir uma profissão na cidade, né? Na capital. Então sempre o pessoal fazia isso, saía do interior e vinha para a cidade para tentar conseguir emprego, serviço, trabalho, né? Que é sobre o tema que o Museu de Artes e Ofícios fala. Bom, então esse prédio, hoje ele guarda as peças do museu, né? Ele guarda os objetos, mais ou menos 2.500 objetos que tem lá dentro, né? Vocês vão ver lá no Museu de Artes e Ofícios, que contam um pouco da história do trabalho no Brasil, né? Nos séculos 18, 19 e 20. Mas de onde que veio essa coleção? Essas peças todas, 2.500 peças, quem que juntou isso? De onde que veio esse negócio? Como isso foi parar lá no museu? Alguém sabe? Tem alguma ideia? Lembra? Colecionadores. Oi? Colecionadores. Colecionadores, era de um colecionador. Isso, foi, você falou. Isso. Isso mesmo, isso mesmo. Tem a ver. Esse senhor que você está falando, esse homem, né? Como é seu nome? Bruno. O Bruno está falando aqui que essas peças eram de um homem que juntou essas peças e depois deu para a filha dele e a filha dele doou para o museu. É isso mesmo. Mas vamos tentar contar mais detalhes dessa história. Esse senhor, ele se chama Flávio Gutierrez. Se chamava Flávio Gutierrez, né? Ele já faleceu. Flávio Gutierrez, ele era um construtor de estradas, era um engenheiro, construía estradas. Ele viajava pelo Brasil construindo estradas. E aí, ele tinha uma preocupação muito grande de preservar a arte brasileira, o conhecimento brasileiro, a criação do povo brasileiro. Assim. Então ele era um colecionador de arte. Mas ele não enxergava, ele não via arte, que só esses pintores, artesãos eram artistas. Para ele, todo trabalhador era um artista, todo trabalhador era uma pessoa que criava, que inventava coisas novas, né? Que contribuía muito para a construção do país. Então, aquelas peças, aquelas ferramentas, aquelas criações dos trabalhadores brasileiros, ele via isso como uma arte e uma coisa importante de ser preservada. Então, onde ele ia, ele guardava. Às vezes fosse uma peça muito grande, colocava no caminhão, levava para a fazenda dele, ficou anos assim, juntando essas peças, né? Pensando que as futuras gerações, né, vocês, por exemplo, a gente, não ia conhecer esses objetos se ninguém guardasse. Principalmente porque vocês vão reparar que lá no Museu de Artes e Ofícios, a grande maioria dos objetos são de madeira. Então o pessoal, quando não estava usando mais aquilo como uma ferramenta, aquele objeto como uma ferramenta, o que fazia com a madeira? Reutilizava, às vezes botava fogo, madeira vira lenha, né? Às vezes coloca lá no fogão de lenha, queimava, às vezes jogava pro mato, a madeira se perde quando fica lá em contato com a umidade, a terra, aí apodrece, rapidinho acaba. Então ele falou assim, olha, se ninguém guardar isso, se ninguém guardar esses objetos, as futuras gerações não vão conhecer. Né? Então esse trabalho, essa criação, essa inventividade, esse esforço do trabalhador brasileiro, a memória desse trabalho vai se perder. Então ele começou a guardar isso, juntar durante muitos anos. E nesse trabalho a filha dele acompanhava ele nessas viagens. Você coloca aí a foto da Ângela? Vai passar, o Rafael vai colocar aqui a foto da Dona Ângela. A Dona Ângela, ela acompanhava o Flávio Gutierrez nas viagens e começou a se interessar muito por esse trabalho, gostar muito desse trabalho de guardar essas peças e tal. Mesmo quando ele faleceu, o pai dela faleceu, ela continuou fazendo esse trabalho de guardar, de colecionar essas peças, né? E aí, teve uma hora que veio a ideia, alguém deu a ideia para ela, de montar um museu com essas peças. E por que será? Por que será montar um museu com essas peças? Aí o pessoal fala, tem tanta coisa velha aí, né? E qual que seria o sentido, né? Por que seria interessante montar um museu com essas peças? Vamos imaginar que o Léo,
O Léo tem uma coleção de pedra. Faz conta, né, Léo? E aí, o Léo, onde que o Léo vai, ele pega uma pedra para poder guardar de lembrança, né? Ontem mesmo, anteontem, eu fui lá em Ouro Preto, trouxe 2 pedrinhas assim, ó, uma cachoeira lá assim, para poder guardar de lembrança lá do lugar que eu fui. E a gente às vezes tem gente que tem costume de fazer isso. Mas o Léo tem uma coleção grande, em todo lugar que ele vai, ele guarda uma pedra. Então ele tem uma coleção de pedras lá na casa dele. E aí, essas pedras têm sentido pro Léo? Tem sentido, ele pode contar uma história sobre cada peça dessa. Essa pedra aqui, sobre cada pedra dessa. Essa pedra aqui foi quando eu viajei lá para Pindamonhangaba, né? Fiz muitos amigos lá, foi muito legal e tal. Então é uma coleção de pedra que tem muito sentido pro Léo. Mas se o... como é que chama? Arthur. Se o Arthur for olhar para essas pedras, ele vai poder contar uma história sobre essas pedras? Não. Vai ter sentido para Arthur essas pedras? Não. E para a maioria das pessoas não, né? Agora, esses objetos, que diferença que a gente pode perceber entre a coleção de pedra do Léo e essa coleção de objetos do trabalho que tem lá no Museu de Artes e Ofícios? Por que elas têm sentido para todo brasileiro e as pedras não? Porque tá no museu. Oi? Oi? O que eu ouvi falar é que essa diferença é porque conta a história do Brasil, de Belo Horizonte, do Brasil, e as pedras não. Elas não indicam nada. Só o Léo que olha e percebe. Isso mesmo. Gabriela. Pessoal, a Gabriela falou perfeito ali, ó. As pedras do Léo, elas só têm sentido pro Léo, né? Agora, a coleção da Dona Ângela lá, essa moça aqui, ó, a coleção dela tem sentido para todo brasileiro, porque conta a história do trabalho do Brasil. Qualquer pessoa que vai lá, que foi um trabalhador, às vezes uma pessoa mais velha, que teve contato, igual, por exemplo, vai ter peça que eu vou mostrar aqui, a maioria de vocês vão conhecer, né? Porque já viu na casa do tio, da tia, do avô, da avó, né? Então tem significado para todo brasileiro, porque tem a ver com a nossa história, com a história do trabalho no nosso país. Então, uma coleção de pedra, por exemplo, né? A coleção do Léo, muito legal, a coleção do Léo para ir lá. Mas se eu poder colocar no museu para todo mundo ver, não ia fazer muito sentido. Já a coleção da Dona Ângela, pessoal, a coleção da Dona Ângela era interessante, era importante que tivesse no museu para que todo mundo tivesse acesso, né? Conhecer a história do Brasil. Mesmo que eu não tenha utilizado essas peças, mas eu vou conhecer a história dos meus antepassados, né? Meus pais, avós, né? A história do trabalho no passado do Brasil. E aí as tecnologias, o trabalho de hoje, eles não são um trabalho isolado que surgiu do nada, né? Eles são uma evolução do que já existia antes. Então é importante a gente conhecer esse passado, tá bom? E foi colocado essas peças lá no Museu de Artes e Ofícios, naquele prédio onde fica, né, a Praça da Estação, justamente para que as pessoas tivessem fácil acesso lá. Fica praticamente dentro da estação central do Brasil, né, dentro da estação de metrô, né, onde circula mais ou menos diariamente umas 20 mil pessoas ali, né, todo dia, indo e voltando do trabalho. Então, fica fácil o trabalhador ver essas peças, chama a atenção deles, né, para poder eles irem lá conhecer. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá bom. Bom, pessoal, agora eu queria mostrar para vocês, a gente já falou sobre essa questão das peças, da importância dessas peças, né, a importância do prédio. Eu queria falar com vocês agora, então, um assunto que está relacionado a tudo isso, né, e eu queria utilizar um vídeo bem interessante que vai falar sobre memória. E a gente vai assistir esse vídeo. Eu queria que depois que vocês assistissem, vocês me falassem quais as relações que a gente pode fazer entre esse vídeo e o Museu de Artes e Ofícios. Pode ser? Vocês querem assistir? O nome do vídeo é um curta, né? Do filmezinho. Se chama Dona Cristina Perdeu a Memória. Vamos ver se a Dona Cristina perdeu a memória mesmo, né? Vamos lá?
E aí, pessoal, o que vocês acharam? Atenção, 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 atenção. O que esse filme tem a ver com o Museu de Arte Ofício? Ó, legal. Começou? A Beatriz está falando aqui que ali tinha um encontro de duas gerações, né? E as peças, os objetos que pertenciam à Dona Cristina, né? Que eram as relíquias dela, passaram para o Antônio, né? Passaram para o Antônio. Então é como se as peças do museu lá estão guardadas assim, e hoje cabe a gente também cuidar, né? Guardar. A Dona Cristina perdeu a memória? Não. Não? Sim. Mais ou menos? Ela perdeu porque as coisas eram a memória dela. Ah, onde que estava a memória dela? Nos objetos. Os objetos eram uma estratégia que ela utilizava para poder guardar a memória dela, né? Ela acessava a memória dela quando ela olhava para os objetos, para as relíquias dela, né? Ela falava assim, relíquia é uma coisa que não tem importância para ninguém, só pra gente, né? Uma coisa muito velha que não tem importância para ninguém, só pra gente. No caso, era muito importante aquelas relíquias para a Dona Cristina, porque quando ela olhava para aquelas relíquias, ela lembrava da história dela, das coisas mais importantes para ela. Então, ali estava guardado naquelas relíquias a memória do filho dela, do marido dela, da história do namoro dela com o marido dela, né? E será que isso acontece hoje? Será que isso é só uma invenção ou isso acontece hoje? Acontece? O que mais pode ajudar a gente a lembrar das coisas? Fotos, música, vídeos, né? Deixa eu ver, às vezes até uma comida, uma coisa que a gente come e fala assim, nossa, eu tô vendo o gosto da comida da minha avó, o cheiro. Então, a memória da gente... Oi. Atenção. Aulas. A memória da gente ela não é espontânea, né, pessoal? Ela é estimulada. Atenção. O que isso quer dizer? A memória não é espontânea, ela é estimulada. A memória da gente ela é acessada quando a gente tem contato com alguma coisa que desperta essa memória da gente, né? Isso acontece com todo mundo. Então acontece muito de ir gente, pessoal às vezes mais idoso lá no museu, e até chorar no museu, porque quando entra em contato com algum objeto, alguma peça, se lembra do passado, se lembra de alguma coisa importante. Oi? De visão. Só que lá no museu também vai pessoas cegas, né? Então aí no caso pelo toque, né? Pela audiodescrição, né? Tem outras formas também de perceber os objetos lá no museu. Eu trouxe para vocês aqui, pessoal, alguns objetos para poder mostrar, tá bom? Vocês querem ver? Sim! Tá bom. Os objetos vieram lá do museu, Lívia? Então você tirou lá do museu para trazer aqui para o colégio? Olha que bacana, então vamos ver. Pessoal, o que é isso aqui, pessoal? Uma forma de coração. Mas para fazer o que com essa forma? É alguma coisa de comer. Mas o que será? Oi? Bolo? Isso, é uma forma de queijo. Mas para que alguém vai querer fazer um queijo em forma de coração? Demais, namorado, né? Então, pessoal, olha só. Atenção. Além da gente ver, ter contato com objetos diferentes lá no Museu de Artes e Ofícios, a gente tem contato também com uma cultura diferente, com formas de pensar diferentes, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas dando queijo em forma de coração às pessoas? Não, né? Hoje dá flor, bombom, né? Outras coisas. A gente está falando de uma época que era cultura, o namorado dá para namorado também queijo em formato de coração.
Vocês querem ver outra peça? Outro objeto? Tá bom. Barbear? De cortar cabelo. É isso. É isso mesmo, pessoal. É uma máquina de cortar cabelo. Só que é bem diferente da de hoje, né? Na verdade, tem alguma semelhança. Essa parte da frente aqui, pessoal, atenção. Essa parte da frente aqui, ela é igual a que a gente usa hoje, né? Que os barbeiros, né? Os cabeleireiros usam hoje. A diferença é que acrescentou uma tecnologia a mais. Hoje em dia a gente tem uma máquina que liga na tomada e que o movimento das laminazinhas aqui, ó, é feito com energia elétrica, tem um motorzinho lá dentro que faz vibrar e fazer o movimento das lâminas. Nessa época aqui, pessoal, você que é a avó da máquina de cortar cabelo de hoje, né? Nessa época você tinha que apertar igual uma tesoura, né? Mas olha que legal. Senão, as coisas não deixam de ser importantes. Porque imagina, se não tivesse sido desenvolvida essa tecnologia há um tempo atrás, não existia a que tem hoje, né? O que agregou, o que acrescentou, foi o uso da energia elétrica, o motor elétrico, né? Para fazer esse movimento usando energia elétrica e não as mãos, né? Mas a ideia, o conceito, né? É o mesmo até hoje. Oi? Isso é tecnologia. É tecnologia. Tudo que a gente vai ver lá no museu, a gente não pode falar que é uma tecnologia de ponta, né? Mas é uma tecnologia. Na época, tudo que a gente vai ver lá no museu é tecnologia, pessoal. Né? É uma técnica antiga, mas é uma técnica. E muita coisa que a gente vai ver lá no museu, pessoal. Atenção. Silêncio. Pessoal, muita coisa que a gente vai ver lá no museu, muitas ideias que estão lá nas peças, nos objetos, né? Inseridas nos objetos, a gente usa a mesma ideia até hoje, só com acréscimo de outras técnicas juntas. Igual, por exemplo, a técnica que se usa, a ideia, o conceito para poder movimentar a máquina de costura lá, por exemplo. Transformar. Vocês já viram a máquina de costura antiga? Como que ela é movimentada? Não tem um negócio que você pedala assim, ó? Você pedala, aí faz esse movimento de vai e vem e transforma num movimento circular lá em cima, que é o da máquina de costura, não é? Hoje em dia, essa mesma ideia, esse mesmo conceito está dentro dos motores dos carros mais modernos aí, né? Transformando um movimento circular em um movimento de vai e vem, movimento circular. Isso aí. Pessoal, vou mostrar uma última peça para vocês, um último objeto. Esse aqui eu acho que todo mundo vai conhecer, hein? Pode mostrar? Fazedor de envergadura? Ferro de passar roupa. Agora, pessoal. Léo, de onde você conhece esse ferro de passar roupa? Ano passado nós fizemos sobre a Maria Papuda. O Thiago daqui do colégio mostrou isso pra gente. Que legal, então você conheceu aqui no colégio? Eu conheço do meu tio. Não, do meu sítio, lá tem 2. Tem 2 lá no seu sítio? Mas também na casa da minha tia tem só esse.
Aí, ó, legal. Então, pessoal, muita gente conhece esse ferro aqui. Não precisa chegar a utilizar ele, mas através dos tios, da escola, né? É um ferro que era muito utilizado, pessoal. E como que ele funcionava, hein? Coloca carvão dentro, isso mesmo. Carvão. Mas não carvão, só o carvão, né? Coloca brasa, né? O carvão é brasa, né? Vermelho, ar quente, para esquentar ele. Aqui, ó, tem um buraquinho, vocês estão vendo? Na verdade, o carvão você coloca por cima, quando abre aqui. Aqui é pra soprar. Porque o fogo ele precisa de quê para poder ele existir? Precisa de combustível e também precisa de quê mais? Oxigênio, isso mesmo. Então precisa da entrada de ar aqui, para poder o fogo, né, continuar aceso e secar. Tá bom? Pessoal, Agora é muito fácil. Muito legal. Foi muito legal a aula aqui. Antes da gente despedir, a gente vai entregar para vocês uma mapinha. Pessoal, a gente vai entregar para os professores e os professores vão entregar para vocês. Atenção! Oi! Esse é um mapa, pessoal, com algumas informações sobre o museu, algumas peças, tá bom? Explicando sobre os lugares que tem no museu, tem algumas informações sobre o museu. Se vocês quiserem levar, fazer anotação aqui, né? Por exemplo, vocês podem anotar aqui perguntas que vocês vão querer fazer pra gente lá no museu, tá bom? Antes de ir. Vocês podem visitar, por exemplo, antes o site do museu, fazer a visita virtual. Se quiser fazer uma pergunta para lembrar, pode anotar no próprio print, ok? Então, muito obrigado por receber a gente aqui na escola de vocês. Foi um prazer, gente.